Há alguns anos, um terrível vídeo se espalhou pelo mundo. Nele, soldados africanos mantinham mulheres e crianças inocentes em condições cruéis de cativeiro. Por anos, esse crime permaneceu sem solução e ninguém sabia quem eram os culpados, nem onde esse crime havia ocorrido, até que pediram ajuda ao Google Maps. Mas vocês saberão toda a história em breve. Hoje mostraremos uma série de crimes graves que foram descobertos no Google Maps e resolvidos com sua ajuda. Vocês verão assaltos violentos, a captura do chefe da máfia italiana mais perigoso e a captura mais misteriosa do aplicativo de mapas exatamente de uma pequena cidade alemã. E é claro, muito mais, então fiquem ligados aqui no Vale a Pena Conhecer. Vamos começar com o caso de Gioacchino Gamino, considerado um dos mafiosos mais perigosos de todos os tempos, que foi procurado por mais de 20 anos. Em 2002, ele fugiu espetacularmente de uma prisão em Roma, onde havia sido condenado a vários anos de prisão por assassinato e outros crimes. Após sua fuga, as autoridades não tinham ideia de qual país ele poderia estar, ou qualquer pista para segui-lo. E assim, o mafioso viveu disfarçado em liberdade por 20 anos. Mas em 2022, a sorte sorriu para a polícia. Eles descobriram, por acaso, uma imagem suspeita no Google Maps. A imagem mostrava um homem em frente a uma pequena mercearia em uma cidade perto de Madrid, conversando com outro pedestre. Os policiais perceberam imediatamente que se tratava de Gamino, que havia conseguido chegar à Espanha há 20 anos e construído uma nova identidade sob um nome falso, tornando-se proprietário de um supermercado. Como havia um mandado de prisão contra ele, Gamino foi imediatamente preso pela polícia espanhola e em breve será extraditado para a Itália. E assim, provavelmente não será mais visto no Google Maps. Continuamos com o famoso caso do americano William Mould. Há 20 anos, William Mould era um pai de família comum que saiu para dar um pequeno passeio de carro por seu estado natal, a Flórida, em uma noite. No entanto, ele nunca voltou. Ele desapareceu sem se despedir de ninguém ou dar qualquer aviso. Sua família acreditava que ele havia sido vítima de um sequestro frio. 20 anos depois, o mistério se resolveu por conta própria com a ajuda do Google Maps. Um vizinho entediado decidiu ver sua vizinhança do alto e deparou-se com uma visão surpreendente. Milagrosamente, o carro de William Mould parecia estar no fundo de um lago. Imediatamente, a polícia começou a operação de resgate e, de fato, foram encontrados vestígios de DNA de Mould dentro do carro. A única explicação era que o homem havia sofrido um acidente 20 anos antes e morrido junto com seu carro no lago. Embora essa descoberta não o tenha trazido de volta, a família finalmente soube, após 20 anos, o que aconteceu com William. Agora vamos para o leste europeu, onde podemos ver uma cena incrível no Google Maps. Quando navegamos pelas ruas, podemos ver um carro da polícia dirigindo em alta velocidade. Poucas esquinas depois, a razão dramática para essa corrida se torna evidente. 2 estudantes haviam acabado de assaltar uma joalheria. Eles iniciaram uma perseguição intensa com a polícia e o carro do Google estava no meio da ação. No entanto, os policiais locais conseguiram capturar os jovens criminosos e foram posteriormente condenados a penas de prisão. Em seguida, temos um caso verdadeiramente perturbador, que mostra o quão cruéis algumas pessoas podem ser no mundo. Há alguns anos, um vídeo circulou nos cantos mais obscuros da internet, mostrando mulheres e crianças sendo submetidas a coisas tão horríveis que não podemos entrar em detalhes aqui. Por anos, ninguém foi responsabilizado por esses crimes. Mesmo os melhores investigadores eventualmente ficaram sem ideias. Ainda assim, jornalistas fizeram uma última tentativa. Eles compararam cuidadosamente as ruas, sombras, vales e montanhas do vídeo com todas as imagens possíveis do Google Maps. Na época, o Google Maps estava tão avançado que uma comparação tão precisa já era possível. E eles eventualmente descobriram que o horror aconteceu em Camarões, na fronteira com a Nigéria, e que os perpetradores eram membros do grupo Boko Haram.
Com base nas sombras e na seca das árvores no vídeo, os jornalistas até conseguiram determinar que o crime ocorreu em março de 2015. Eles também identificaram soldados camaroneses que se assemelhavam aos criminosos do vídeo, levando à prisão de 7 bandidos. Muitos consideraram esse sucesso de investigação absolutamente impossível, mas graças à ajuda do Google Maps, esses criminosos também foram capturados. Da África, vamos agora para a Europa, mais precisamente para a Suíça. Quem pensou que a natureza da Suíça era apenas harmônica e inofensiva, ainda não viu essa imagem. Em 2009, quando o Google Maps existia apenas como predecessor do Google Earth, um policial suíço se divertia observando a natureza de seu país em seu computador. De repente, ele percebeu um pedaço de terra que não se encaixava na imagem. Ao olhar mais de perto, percebeu que havia encontrado uma das maiores plantações ilegais de maconha da Europa. Cerca de 1 tonelada era colhida e vendida ilegalmente ali de forma regular. O policial imediatamente informou seus colegas e 16 traficantes foram presos na fazenda. Em retrospecto, eles provavelmente se arrependem de não ter escondido a plantação sob um teto à prova de fotos. Em nosso próximo caso, as fotos capturaram algo tão chocante que os melhores especialistas forenses e investigadores criminais tiveram que ser chamados para investigar o assunto. Em uma pequena vila na Califórnia, em 2013, essa imagem de satélite foi capturada de um cais em um lago. Imediatamente, todos os usuários da internet concordaram que isso deveria ser a cena de um assassinato de alguém que acabara de perder a vida momentos antes. A trilha de sangue, que aparentemente terminava na beira do cais, indo em direção ao lago, parecia muito óbvia e cruel. As autoridades iniciaram uma investigação imediatamente. Incrivelmente, quando chegaram ao local do crime, o cais estava imaculado e não havia sangue em lugar nenhum. Mesmo assim, os detetives continuaram pesquisando e considerando como o sangue poderia ter sido distribuído daquela forma, elaborando várias teorias que nunca puderam ser definitivamente comprovadas. No entanto, o rastro do autor do crime continuou ausente. Eventualmente, as investigações foram interrompidas e alguns especialistas chegaram a afirmar que o que se via na imagem era apenas um cachorro molhado que havia atingido a madeira do cais com água. Shot is actually of a dog that was wet and simply shook itself off at the end of the dock, causing the redwood to... Dê uma olhada mais detalhada na imagem nesse ponto e compartilhe conosco nos comentários o que você acredita. Será que realmente houve um assassinato aqui ou existe uma explicação muito mais inofensiva? Às vezes, o Google Maps também ajuda a recuperar objetos roubados. Há algum tempo, uma família britânica teve seu trailer roubado da entrada de sua casa enquanto faziam compras. Por semanas não houve pistas, até que o filho da família, por pura curiosidade, olhou para a própria rua no Google Maps. O que ele viu foi simplesmente incrível. Por coincidência, o carro do Google Maps passou exatamente naquele momento em que um homem misterioso estava com o próprio carro na entrada. Logo ficou claro que esse homem era o ladrão que estava engatando o trailer ao seu próprio carro. Ele não pôde desfrutar de seu roubo por muito tempo, já que, rastreando sua placa, ele foi preso em questão de minutos. Não apenas ladrões, mas também sonegadores de impostos não estão seguros no Google Maps, pelo menos na Grécia. Lá, se alguém quiser construir uma piscina privada em seu jardim, precisa declarar isso à Receita, devido aos impostos específicos para piscinas no país. Entretanto, quando o governo local de Atenas realizou uma inspeção aleatória alguns anos atrás, eles notaram algo muito curioso. Apesar das temperaturas de verão que às vezes ultrapassam 40 graus, havia apenas 300 piscinas registradas na capital, onde viviam quase 700 mil pessoas. Por pura curiosidade, eles checaram o Google Maps para ver quantas piscinas privadas realmente existiam nos terrenos dos atenienses. E adivinha? A Receita descobriu incríveis 16 mil piscinas particulares, todas construídas ilegalmente e, portanto, escapando dos impostos. Felizmente, agora a Receita sabia onde os sonegadores moravam e pôde cobrar os impostos de todos eles. Por último, mas não menos importante, vamos à Alemanha, onde em 2010 essa imagem apareceu no Google Maps.
Em frente a uma casa, parecia haver um homem nu no porta-malas de seu carro, enquanto um cachorro parado estava na entrada. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu aqui. Alguns suspeitaram que o homem havia, de alguma forma, eliminado o cachorro e depois se escondeu no porta-malas. Outros alegaram que o cachorro estava apenas dormindo e que o homem havia sido trancado no porta-malas por uma terceira pessoa que havia saído do local pouco antes. Outros ainda afirmaram que era uma brincadeira bizarra para protestar contra as polêmicas imagens de rua do Google Maps. No final, ninguém pôde ter certeza do que realmente havia acontecido. A situação estava quente demais para o Google e eles decidiram remover a imagem dos mapas, pois não podiam ter certeza se não havia ocorrido um crime. Se você gostou desse vídeo, confira esse outro aqui, sobre lugares incríveis onde pessoas foram encontradas. Não esquece do like e de se inscrever no canal. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.